Olá para você que está ligado no canal 11.1. Nós estamos nesse dia muito especial, aniversário de Vilhena, e a gente não poderia deixar essa data passar em branco. E para falar sobre isso, vamos começar aqui pela Casa de Rondon, aqui onde se dá início a tudo aqui no município de Vilhena, e eu convidei ele, o Júlio Olivar. O Júlio Olivar, que é jornalista e também historiador, e ele vai explicar para a gente um pouquinho de como que surgiu, como que nasceu o município de Vilhena, Júlio. Joel, aqui é o marco zero da cidade, né? Por volta de 1910, a Comissão Rondon passou por aqui e o posto telegráfico passou a funcionar efetivamente em 1912 e funcionou até 1968. Aqui, por fim, morava uma família, a família Zonoecê, que eram os guardas-fios, né, que administravam o posto telegráfico. Vilhena deve o seu nome a este local, porque aqui se chamava Posto Telegráfico Álvaro Vilhena, razão do nome da cidade. Vilhena surgiu em 1960 em função da FAB e da 364, que à época se chamava Rodovia BR-029. E não havia nem caminho para Colorado, então Vilhena surgiu bem antes de Colorado. Aí, quando chegou por volta de 1970 e poucos, é que foi aberto um caminho, né? Inclusive havia uma única parada na Serra do Regis que dava acesso a Colorado do Oeste. Mas Colorado do Oeste, por ter uma terra melhor, né, uma terra vermelha e tal, acabou que muita gente apostou no município, achava que lá ia se configurar como uma cidade polo, mais do que Vilhena, porque aqui a terra era tida como ruim, né, uma terra arenosa e tal, mas sempre foi o polo indutor de desenvolvimento o município de Vilhena. Aliás, todo o Cone Sul era Vilhena. Vilhena, Colorado do Oeste, inclusive, era parte do município de Vilhena, assim como Cabixi, Cerejeiras, tudo era um município só, né? E Vilhena como centro, a cidade polo de toda essa região do Cone Sul. E como que era esse início? Da onde que vieram essas pessoas que formaram aqui o município de Vilhena? Teve dois capítulos dessa história. O primeiro foi esse, da Comissão Rondon, que inaugurou essa casa, né, o posto telegráfico Álvaro Vilhena, em 1912. E aí, em 1960, quando foi aberta a rodovia 029, com a presença do presidente Juscelino Kubitschek e também o campo de aviação no mesmo ano, quando foi aberto o campo de aviação e a rodovia, que começou efetivamente a haver a colonização da região. Foi quando Vilhena de fato cresceu. De 1960 até 69, ainda era uma vila que pertencia a Porto Velho, e a partir de 1969, Vilhena foi elevada à condição de distrito. Você veja que em 9 anos houve um crescimento, né, interessante, e 8 anos depois, 23 de novembro de 1977, foi instalado o município de Vilhena. Na verdade, o município de Vilhena foi criado oficialmente no dia 11 de outubro de 1977. A implantação é que se deu no dia 23 de novembro, quando o primeiro prefeito assumiu, Renato Coutinho dos Santos, assumiu a prefeitura e o município foi dado como criado. Aqui a gente falava sobre o ponto inicial, né, a Casa de Rondon, e você falava também sobre o futebol, né? E como que é essa experiência com o futebol? Como que nasceu o futebol aqui no município de Vilhena? Pois é, aqui tinha um campo de futebol, né? Tinha até, era o Jatubá, né? Aqui era muito frequentado, o pessoal jogava futebol nessas imediações. Nós estamos aqui no Planalto dos Parecis, ponto mais elevado de Vilhena, né? Que é uma cidade muito ventilada exatamente pela sua altitude, mais de 600 metros de altitude, e aqui é um planalto, o Planalto dos Parecis, né? E o Rondon escolheu estrategicamente essa área. E aqui era esse ponto de lazer, o pessoal que praticava futebol. As famílias vinham visitar, aqui atrás tinha um zoológico, que tinha o famoso Leão Léo, que era um símbolo de Vilhena na época, nos anos 80, né, doado por um senador e tal. Tinha uma leoa, tinha vários animais ali, gavião real, cobras e afins. Então era um local bastante visitado, as famílias vinham aqui, funcionou o museu. A casa foi fechada em 1969, quando a família Zonoecê mudou lá para o núcleo urbano, e entrou em ruínas. Aí em 1981 eles recuperaram esta casa e funcionou como museu de 81 até 1996. Então muitas famílias vinham aqui, principalmente aos domingos, conhecer um pouco da história de Vilhena nesse espaço. E nós tivemos também um ponto importante, que foi a restauração aqui da Casa de Rondon, né? E hoje muitas pessoas já podem vir, já podem conferir e resgatar um pouquinho da história, né? Exato, vem muitas crianças de escola. Hoje mesmo recebi 2 turmas aqui, né? A gente ministra algumas palestras voluntariamente para ensinar um pouco da história. O primeiro cemitério de Vilhena foi aqui, a 500 metros de onde a gente está. Então, essa casa aqui foi restaurada, né, com o recurso do Ministério do Turismo, mais de 540 mil reais empregados.
E agora, em 2023, vai estar funcionando efetivamente o museu, uma empresa do Rio de Janeiro chamada Memória Tivelli, que foi a mesma que montou o Museu de Porto Velho, o Memorial Rondon, que vai montar o museu aqui, que vai ser uma coisa extraordinária, com uma cenografia diferenciada. Museu, hoje em dia, tem um outro conceito, não é mais aquele negócio de guardar coisa velha. Ele tem um aspecto cenográfico, uma coisa bonita, bem planejada, e vai ser assim aqui em Vilhena a partir de 2023, quando o espaço será efetivamente aberto à população em geral. E nós continuamos falando sobre o município de Vilhena, desta vez sobre arquitetura. Nós estamos aqui diante do prédio mais antigo do município de Vilhena, este prédio público, que é uma igreja. E como que nasceu essa relação? Como que nasceu aqui essa igreja? Nós estamos aqui diante de uma praça também muito conhecida aqui no município de Vilhena, né? E muitos fiéis também vêm até essa igreja. Como que nasceu tudo isso? Essa aqui foi a primeira igreja matriz de Vilhena. Ela foi fundada em 1970 pelo padre Ângelo Spadari, que era um italiano que chegou em Vilhena em 1963. Ele celebrou a primeira missa nas dependências da FAB. Era o dia da asa, semana da asa, né? A semana que é cultuada pelos aviadores e tal, e ele celebrou essa missa lá em 1963 e 7 anos depois ele conseguiu erguer essa igreja dedicada a Nossa Senhora Auxiliadora, com a ajuda da comunidade e tal. Os tijolos, tudo veio de Manaus, veio de Cuiabá, então na época não se tinha aqui condições de fabricar tijolos, telhas, então tudo foi feito com muito sacrifício, a doação da pequena comunidade. Vilhena tinha apenas 300 habitantes quando foi feita essa igreja, e inclusive tem uma curiosidade: quando ele fez a primeira missa, aí o padre Ângelo, ele perguntou para um amigo dele, que era o Alfredo Fontinelli, nome de avenida hoje em Vilhena, ele perguntou: será que um dia Vilhena vai ter gente, vai ter católico para lotar essa igreja? Essa igrejinha pequenininha, né, que hoje é tão pequenininha, mas que na época era uma igreja grande, e ela não lotou, inclusive, no dia da primeira missa. Hoje ela se mantém conservada, inclusive do lado nós temos a Igreja Nossa Senhora Auxiliadora, que é uma igreja aí nova, uma igreja com muito conforto, muita comodidade também, estrutura, né? Mas ela continua aqui atendendo os fiéis. Felizmente, graças a Deus, né? Tiveram a consciência de preservar esse patrimônio. É a casa, é o edifício em alvenaria mais antigo do perímetro urbano de Vilhena, que está em pé aqui, né? Tem 52 anos de existência essa igreja. Agora eu vou te fazer a pergunta do milhão. Eu quero saber se você sabe, porque aqui também nós temos uma outra curiosidade, que é o relógio do sol. Me explica o relógio do sol. Cara, não sei. Eu pelejei ali, inclusive, para ver como é que eu olho a hora ali, ó. Relógio do sol, o que eu gosto ali é da frase: o tempo perdido não volta atrás. Agora nós estamos aqui na UNIR, Universidade Federal de Rondônia, e aqui tem uma história interessante também com a história do município, né? Eu queria que você contasse um pouquinho como que surgiu aqui a UNIR, né, a Universidade Federal de Rondônia, e aqui também que foi a Prefeitura de Vilhena também. Aqui era chamado Palácio dos Parecis, que era o nome da sede do Poder Executivo. O prefeito Renato Coutinho foi o primeiro prefeito nomeado de Vilhena. Aí na época dele, por volta de 1979 e tal, foi erguido esse imóvel pelo governo do estado. O governador era o coronel Jorge Teixeira. E, aliás, a arquitetura desse imóvel é idêntica à da sede da antiga Teleron, porque tinha uma companhia estatal de telefone fixo, à época nem se sonhava em ter celular e tal, e a sede do imóvel da sede da Teleron em Porto Velho era tal qual este imóvel aqui. Então tem muita história. O primeiro prefeito, ele exerceu o mandato nesse prédio, né? Aí depois houve uma necessidade de fazer uma doação para que pudesse ser implantada a Universidade Federal, e aí então eles transferiram a prefeitura para o local atual, que chama Complexo Teotônio Vilela, é o nome oficial. Ninguém chama assim, fala só prefeitura, mas é Complexo Teotônio Vilela, que foi já uma obra do primeiro prefeito eleito, que foi o Vitório Alexandre Abraão, que por sinal mora aqui em Vilhena até os dias atuais. Inclusive a placa ali, ela conta muita história, né? Essa placa aqui, ela tem mais de 40 anos, essa placa aqui. Inclusive eu falei ao diretor da UNIR a necessidade, dentro tá cheia de cupim e tal, de recuperá-la ali, porque também faz parte dessa questão da cena urbana de Vilhena, né? Tudo isso é parte da história, aquilo que a gente vê, que marca, de alguma forma faz parte da memória afetiva do município, sim, tem valor e precisa ser preservado. Falamos sobre arquitetura, agora vamos falar sobre a criação de bairro. Nós estamos aqui no bairro Quinto Beck, esse que é o terceiro bairro aqui do município, que nasceu, né? Mas ele tem um grau de importância muito grande aqui para o município, né? Eu queria que você explicasse isso pra gente. A importância dele começa até pelo nome. O Quinto Beck teve uma importância vital, né, na ocupação desse território de Rondônia.
se instalou aqui no município, nessa região aqui do atual bairro Quinto Beck, em 1965. A Avenida Major Amarante, por exemplo, foi aberta pelo Quinto Beck. Ali foi distribuído os primeiros terrenos pelo sargento Aimoré, né, que era o representante das Forças Aéreas da FAB, né, aqui em Vilhena, e orientou tudo isso, pediu inclusive que a avenida fosse mais larga, acabou. Mas a finalidade primeira do Beck aqui na região era para dar manutenção na BR-364, né, que havia sido recém-aberta e tinha um papel fundamental no processo de ocupação da região, era chamada de o outro braço da cruz, porque era o único braço da cruz que forma o Brasil que ainda não tinha ocupação. Então, quando fizeram a BR-029, atual 364, o Beck veio em seguida com a finalidade de dar manutenção nessa região. E essa máquina, que hoje fica aqui no bairro Quinto Beck, tem esse peso simbólico da importância do Batalhão de Engenharia e Construção, que deu um significado muito importante assim, nesse processo de ocupação, de povoamento e de desenvolvimento da cidade de Vilhena. E como que era essa construção? Era organizada, não era? Como que funcionava? O Exército sempre né? Principalmente o Beck, ele tem uma disciplina, uma organização, assim, o seu corpo era constituído de engenheiros, de gente vinda principalmente do Rio de Janeiro. Está aqui até hoje entre nós, por exemplo, o Roberto Scalércio Pires, que foi tenente do Beck, hoje ele é secretário de Finanças da Prefeitura, e é também uma personalidade histórica de Vilhena. Fez parte do Beck, inclusive um neto do Rondon, que era o Antônio Marialva Rondon, que também atuou aqui. Hoje ele mora em Manaus, é um coronel do Exército, que mora em Manaus, está vivo até hoje. Teve um filho dele, na época que ele veio para o Beck, que nasceu aqui em Vilhena, portanto tem um bisneto do Rondon nascido em Vilhena por causa da presença do Beck. É mais um link histórico que o município de Vilhena tem com o Rondon através do Quinto Beck. Esse batalhão de engenharia, ele não tem mais no município? Como tá? Não, não tem. Ele foi desativado aqui, né? Mas teve essa importância vital naquele princípio e hoje só tem esse bairro com o nome, a praça, essa máquina e a história para contar, né? Mas deixou assim um legado importantíssimo assim, no processo de formação, de ocupação desse município. Eu sei que em Porto Velho tem ainda, né? Sim, em Porto Velho sim. Inclusive eles lançaram um livro um tempo atrás aí, contando toda a saga deles aqui, né? A importância deles na constituição dos municípios, né? A grandeza que é Vilhena, essas avenidas largas, esse planejamento todo, se deve exatamente ao olhar do Beck, que era um pessoal visionário, um pessoal muito capacitado e com certeza assim, esse aspecto urbanístico de Vilhena deve-se muito ao olhar que o Beck lançou naquele princípio, porque se eles não acreditassem que Vilhena pudesse se tornar uma cidade grande, certamente eles fariam avenidazinhas e tal, de acordo com o tamanho daquela cidade pequenininha que era na época. Então eles tiveram um olhar futurista e Vilhena deve muito assim à presença do Beck aqui. E falando de avenida, nós vamos agora para a Avenida Major Amarante, a principal avenida do município de Vilhena, para você conhecer um pouquinho melhor sobre ela. Agora nós estamos aqui na Major Amarante, que eu sei que muita gente fala Major Amarante, né? E como que surgiu essa avenida? A Avenida Major Amarante, ela foi aberta pelo Quinto Beck. Os primeiros terrenos dessa região aqui foram demarcados pelo sargento Aimoré, que era da FAB, né, era um morador ilustre aqui, comandava a Força Aérea Nacional em Vilhena, e então ele distribuiu os terrenos e orientou o Beck, que tinha vindo para cá para dar manutenção na 364, aí eles trabalharam, né, abrindo essa avenida aqui, que se tornou com o tempo a principal e hoje certamente é uma das mais bonitas do estado de Rondônia. E o nome dela, Major Amarante, é uma homenagem a Emanuel Silvestre do Amarante, que era um tenente do Exército, genro do Marechal Rondon. Ele esteve em Vilhena, Major Amarante, acompanhou o Rondon em diversas expedições e morreu em 1929 em Porto Velho, aos 49 anos. Foi vitimado pela febre tifoide e acabou morrendo muito jovem, 49 anos, e deixou, inclusive tem uma filha dele que é viva ainda hoje. Ela está com cerca de 100 anos de idade e é viva, já esteve em Porto Velho, já esteve no túmulo do pai dela. E eu fiz questão, inclusive, de mostrar diversas fotografias para ela da Avenida Major Amarante, que homenageia o pai dela. Interessante que a gente está falando sobre a história do município de Vilhena e a gente vê essa relação com o militarismo, né? O militarismo aí ajudando a desenvolver o município. Na verdade, Rondônia toda, você veja, a primeira obra, a primeira grande edificação de Rondônia, aliás, é a maior edificação de Portugal fora da Europa, que é o Forte Príncipe da Beira, é uma construção dos militares. Porto Velho, o nome, a princípio não oficial, mas era
Porto Velho dos militares. Então era um acampamento de militares que acabou fazendo com que surgisse a atual capital do estado de Rondônia. Vilhena, a FAB, né, a presença, nasceu sob o signo da aviação, o município de Vilhena. Depois teve o Quinto Beck, que deu uma contribuição grandiosa, né? Os governadores, até 1985, eram todos militares. De 1943 até 85, todos os governadores de Rondônia eram militares. Quem criou o município de Vilhena era um militar, era o coronel Humberto Guedes, né, que implantou esses municípios. Tal. É uma lei federal, mas ele que articulou tudo isso, e depois foi efetivado na gestão dele a implantação desses 5 municípios ao longo da BR, 5 municípios mais importantes. Vilhena hoje comemora 45 anos, mas nesta mesma semana comemoraram 45 anos de Paraná, Cacoal, Ariquemes, Pimenta Bueno. Então tudo isso aí teve a presença assim, dos militares como algo preponderante assim, na afeição e na direção política do estado de Rondônia, e em Vilhena não foi diferente. E para finalizarmos, é claro, não poderíamos deixar passar batido a Praça dos Três Poderes, aqui onde nós temos o poder executivo e o legislativo. E aqui é importante também, porque agora nós estamos falando mais contemporaneamente, né? Tudo aqui é novo. Essa Praça dos Três Poderes, ela foi inaugurada na administração do prefeito Ademar Succhio, e é um elo, né, que une os três poderes, daí o nome. Está aqui a Câmara de Vereadores, o Poder Legislativo, a Prefeitura e o Judiciário, o MP, o Poder Judiciário. Então é importante, e isso aqui representa a grandeza de Vilhena. A partir dos anos 90, houve um salto muito grande. Vilhena, nas primeiras décadas, nessas 2 primeiras décadas do terceiro milênio, foi uma das cidades que mais cresceram no Brasil. O crescimento de Vilhena foi da ordem de 42,5%, enquanto que o Brasil cresceu apenas cerca de 20%, ou seja, Vilhena cresceu o dobro do Brasil. E o município faz parte de uma elite de dos 25% dos municípios mais importantes economicamente do Brasil, além de ser o 2º índice de desenvolvimento humano do estado de Rondônia. Então é um município grandioso, é a capital do agronegócio, é um dos maiores produtores de soja, de algodão, né? Então tem uma importância assim, contextual bastante interessante, além de ser uma cidade universitária. Lembrando que 22 anos atrás nós tínhamos problemas com o fornecimento de energia, havia blackout, racionamento todo dia. E hoje em dia, Vilhena está interligado no Linhão nacionalmente, né? Até pouco tempo tínhamos a energia gerada por motores da Ceron. Então é uma cidade que cresceu muito rapidamente, considerando como são as cidades brasileiras. 104 mil habitantes, é muita coisa em se considerando como é que é o compasso do crescimento do país. Gostaria de agradecer muito a sua participação. Acredito que quem está nos assistindo pôde ter bastante conhecimento sobre o município de Vilhena, esses 45 anos. E eu gostaria que você deixasse o seu recado e parabenizar o município de Vilhena. Poxa, parabenizar Vilhena me reportar o tempo que eu cheguei aqui. Eu moro aqui há 25 anos quase, e quando cheguei aqui eu fiz no jornal, marcando os 21 anos, né, a maioridade absoluta de Vilhena, naquele 1998. Então a gente viu assim, o quanto a cidade cresceu nesse período. Então, parabéns a todos os envolvidos, né, principalmente a iniciativa privada, que dá um exemplo assim, de beleza plástica. Vilhena é uma cidade belíssima. Então a iniciativa privada deu a sua contribuição, gerando emprego, renda, fazendo com que a máquina pública funcionasse. Então aos empreendedores e à população de uma forma geral, eu só tenho a parabenizar, agradecer a oportunidade. Isso aqui é uma Canaã, né? É uma Canaã, a terra que jorra leite e mel, porque recebe todo mundo de braços abertos. E para cá veio gente do mundo inteiro, de todos os lugares, tentar a sorte. E essa sorte estava exatamente plantada aqui, e tenho certeza de que muita gente foi feliz e é feliz aqui nesse município abençoado. Obrigado, Júlio. Gostaria de agradecer você, parabenizar a Vilhena pelos seus 45 anos, que continue aí crescendo cada vez mais, prosperando, e que o município de Vilhena seja essa cidade acolhedora, essa cidade aí de pessoas de bem, essa cidade que tem muito ainda a acrescentar ao estado de Rondônia, tem muito ainda a evoluir e ser um exemplo aí de gestão, um exemplo também de infraestrutura, de paisagismo também. Vilhena que vem sempre despontando e vem sempre atraindo novos investimentos. Com imagens de Anderson Ferreira, de Nicolau Júnior, Joel Jonas para o jornalismo da TV Alamanda Vilhena.